Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Saúde Psicológica, Reflexões em Tempos de Pandemia. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Torres Vedras em parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. O tema de hoje é empatia e vamos tentar perceber um pouco mais sobre o que é isto da empatia e qual é o impacto que tem nas nossas vidas, também nestes tempos também mais conturbados que estamos a passar. Penso que seria interessante começarmos por olhar para a origem da palavra empatia e verificamos que é composta pelo prefixo "em", que significa estar dentro, e por patia, que vem do grego patos, que significa doença, sofrimento, dor, mas também pode significar sentimento ou paixão. Logo, a empatia poderá significar estar dentro do sofrimento do outro, estar dentro do seu sentimento, da sua paixão. De uma forma mais cotidiana, a empatia remete para a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de compreender o outro, os seus sentimentos, as suas ideias, os seus desejos. Há até quem diga que empatia é o nosso grande superpoder, o superpoder humano. Rita, muito obrigado por estares aqui connosco. Então, afinal, o que é isto da empatia e qual é a importância que tem no nosso dia-a-dia e nestes tempos mais conturbados que estamos a passar? Obrigada, Ângelo, também pelo convite e por estar aqui. A empatia, gosto desta metáfora de superpoder, efetivamente, até há quem diga, e utilizando também uma outra metáfora, que fortalece o nosso sistema imunitário e emocional. Portanto, é de facto muito especial e poderosa. Como já referiste, a empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de sentirmos, de o compreendermos. Como já dizia José Saramago, só podemos ver a ilha se efetivamente sairmos da ilha. E neste sentido é compreendermos as necessidades do outro, aquilo que efetivamente ele procura, ele sente, e nos descentrarmos de nós próprios, que nem sempre é um movimento fácil ou nem sempre estamos com disponibilidade interior, interna ou externa para o fazermos. Hoje em dia é de extrema importância, portanto, a empatia e a resposta emocional que podemos dar à condição do outro pode efetivamente, e eu acredito, que possa mudar e contribuir para o seu bem-estar, do mesmo e do outro. Dada a fase conturbada que temos vivido da pandemia, agora com a maior proximidade até geográfica da guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, e que traz também uma maior identificação, uma vez que é um Estado que está a acontecer muito próximo de nós, terá, e já está a ter, consequências indiretas para toda a Europa, e, portanto, permite que possamos combinar também não só a nossa escuta ativa, com uma compreensão emocional do sujeito, para mobilizarmos também um comportamento que seja mais assertivo, mais positivo. O que é que eu quero com isto dizer? Fala-se de empatia afetiva, do estado emocional do outro, e uma dimensão da empatia mais cognitiva. A associação dos dois permite a nossa condição humana de uma forma mais eficaz de chegar ao outro e com uma capacidade de entender o outro cognitivamente também nos permite um comportamento mais proativo para conseguirmos fazer corresponder de uma forma proativa às suas necessidades e responder àquilo que ele mais necessita. E, Rita, como é que podemos desenvolver a nossa empatia? Bom, Ângelo, pensando já desde o início e dado o enfoque recente até nos primeiros anos, desde a primeira infância, efetivamente a nossa capacidade de empatia está intimamente relacionada, desde que nascemos,
aos nossos padrões de vinculação, de relação com os nossos figuras de referência, os nossos principais cuidadores, seja pai, seja mãe, seja outra figura de referência, que possa não só conter as nossas angústias, como também responder e dar apoio às nossas necessidades. Portanto, esta capacidade mais responsiva, positiva, de dar estas respostas mais corretas às necessidades do bebê, da criança, vai criando um crescente de capacidade também da própria criança ler e entender o outro nas suas necessidades, de empatizar com os seus sentidos, de compreender qual a melhor forma também de se aproximar, qual o momento de pedir ajuda ou disponibilizar ajuda, o próprio adulto também com a criança poder tentar de pequenas formas ou com pequenas questões retóricas no dia-a-dia, nos comportamentos, nas brincadeiras, de perguntar como é que achas que eu me estou a sentir, também para dar essa oportunidade à criança ou mais tarde ao adolescente. Falando dos primeiros anos e depois do continuar, também acreditamos que alargando o núcleo relacional para os familiares mais próximos, um pouco mais tarde no jardim de infância para os amiguinhos da pré-escola, tudo isto serão pequenos, grandes ninhos onde as nossas crianças podem desenvolver a sua capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro e também, da melhor forma, compreender os seus sentimentos e as suas necessidades. Esta questão da empatia também está muito relacionada com aquilo que se chamam os comportamentos pró-sociais. Haver uma maior capacidade de socialização e de resposta aos pares e àqueles que o rodeiam. O que diferencia uma pessoa com empatia de uma outra pessoa com falta de empatia nas diversas dimensões da sua vida, na dimensão laboral, social, nas relações mais próximas, etc. A empatia tem benefícios transversais, não só nas relações, como mesmo na vivência do próprio com ele mesmo. Portanto, há uma associação a sentimentos de bem-estar, de felicidade mais subjetiva, aquela que diz respeito a questões que efetivamente me fazem mais feliz a mim e diferente ao outro. E compreendendo estas diferentes também dimensões e formas de estar, vamos não só desenvolvendo, como criando formas de estar e de relações mais positivas. Os níveis de stress também tenderão a ser menores, porque o nível de alerta para com o outro não estará tão ativado. Estamos numa relação de maior conexão, de maior ligação, digamos assim, não só com os sentidos, como também com os comportamentos e com a componente cognitiva. Se pensarmos, por exemplo, na componente laboral, temos todo o benefício para o funcionamento. Sabemos hoje em dia a importância do trabalho de equipa, e um trabalho de equipa com ausência de empatia, arrisco-me a dizer que será não impossível, mas muito difícil, ou pelo menos os resultados ficarão claramente aquém das expectativas de todos. Portanto, existem mesmo vários estudos que relacionam que a capacidade de empatia e o bem-estar associada à mesma no local de trabalho permite e até motiva o trabalhador a estar mais tempo em relação com os seus colegas, em ligação com as suas funções e a desenvolver de uma forma mais positiva as suas próprias funções. Do ponto de vista mais escolar, comunitário, social, esta relação da empatia com comportamentos de maior socialização, portanto os ditos comportamentos pró-sociais, comportamentos sociais mais positivos,
vão também minimizar situações de violência, de bullying, algo também muito falado, mais do que todos nós como profissionais de saúde e da educação gostaríamos. Portanto, a forma como nos possamos efetivamente colocar no lugar do outro vai aumentar a nossa aceitação dele e de nós próprios. No período pandémico, assistimos também a uma grande mobilização das redes informais de prestação de cuidados, de apoio, essencialmente às pessoas que se encontravam numa situação mais frágil. Isto foi uma demonstração social de empatia por parte das diversas comunidades. O que é que acha deste fenómeno? Eu acredito absolutamente que sim. Portanto, o povo português já por si conhecemos o nível de solidariedade, mas aqui fomos mais além. Fomos efetivamente à nossa dimensão de nos descentrarmos de nós para chegar até ao outro e conseguirmos responder às suas necessidades. E isto é empatia, que me é um termo particularmente querido, não só profissionalmente, mas também em termos pessoais. Até tentei, a propósito do nosso encontro de hoje, pesquisar, encontrar mais algumas curiosidades sobre este termo. E existe um pensamento desenvolvido por Catherine Alpern em 2006 que associa muito empatia ao termo care, portanto, ao cuidado. E durante o período pandémico tivemos todos muito ligados ao cuidar do outro, ao cuidar de nós. Emergiu também esta necessidade de afirmarmos e repetirmos diariamente a importância do autocuidado, porque também temos que estar bem para melhor cuidar e cuidar do outro. E isto não é de todo egoísmo, é altruísmo, é de facto uma função, mais um superpoder humano, da nossa capacidade. E com a pandemia surgiram inúmeras oportunidades, vendo aqui o copo meio cheio, de efetivamente aprendermos a autocuidar, a cuidar de nós, a sensibilizar para o autocuidado e a cuidar do outro. Foram inúmeras as manifestações de empatia, inicialmente pelos profissionais de saúde, que foram pelos profissionais de segurança, de educação, que ficaram muitos deles na frente, não esquecendo os profissionais que trabalham nos bens de primeira necessidade, portanto, para manter o nosso acesso aos serviços, à alimentação, aos cuidados de saúde, aos bens de primeira necessidade. E a nossa capacidade de empatia apareceu, quer através da comunicação social, quer através de manifestações nas nossas janelas, inicialmente com o Vai Ficar Tudo Bem, e que importámos e claramente nos identificámos com Itália, onde começou o movimento, e que fomos também por aí desconstruindo o que estávamos a começar a viver e a aproximar-nos da realidade, construindo expectativas mais realistas. Inicialmente estávamos um bocadinho no desconhecido, e o desconhecido traz ansiedade, traz medo, assim como a mudança, e todos nós mudamos muitos hábitos. Queremos acreditar que para melhor. Nestas questões de empatia e de irmos também acompanhando as necessidades de quem tínhamos em casa, com quem passámos a conviver 24 horas por dia, que outrora não estávamos também habituados. Foi um grande desafio das famílias, foi trazer a escola, o trabalho para casa, e daí o emergir e a urgência e emergência da importância do autocuidado e de conseguirmos empatizar mais e melhor com as necessidades do outro, para que a nossa convivência pudesse ser o mais positiva possível. Eu costumo dizer, sozinhos podemos ir mais rápido, mas eu acredito mesmo que juntos vamos mais longe. E acho que esta pandemia tem trazido à tona isto mesmo, tem sido uma maratona de diferentes fases e etapas, onde se não houver persistência, resiliência, logo esgotávamos à partida as nossas competências, as nossas capacidades de dar ao outro. Tem sido uma maratona longa, não é? De longo curso, e as nossas redes informais têm mostrado que estão à altura para responder a essas necessidades, e é um orgulho.
claro que sim. Os processos de socialização pelos quais passamos, desde a infância, passando pela adolescência, permitem-nos desenvolver a empatia. O isolamento físico e o consequente afastamento que verificamos neste período pandémico pode ter aqui um impacto negativo nesta capacidade de se colocarem no lugar do outro e sentir o que o outro está a sentir por parte das crianças e adolescentes. É interessante pensarmos nisso, porque efetivamente todas estas medidas que vivemos, especialmente nestes 2 últimos anos, parecem quase vir em antítese a tudo o que é para o desenvolvimento da empatia, da socialização, da capacidade de estar com o outro. Não menos interessante é esta nossa capacidade do ser humano de se reinventar e, portanto, aqui outras formas de chegar ao outro foram sendo mobilizadas e, embora respeitando os devidos tempos mais recomendados, e isso está devidamente documentado, até mesmo desde a OMS, a vários estudos que temos também a nível nacional, no uso diário ou o número de horas de uso diário das tecnologias, que aqui foram uma grande ponte para continuarmos todos ligados e nos reinventarmos nas nossas formas de socializar. Não só por uma questão prática ou de necessidade no sentido escolar, com as aulas online, no sentido laboral, com o teletrabalho ou o trabalho à distância, em termos de controle remoto, mas também aqui muito interessante formas diferentes de socializar, de conseguirmos, por exemplo, continuar próximo dos mais vulneráveis, seja as pessoas ou os nossos entes queridos que estavam internados, os nossos idosos que estavam em regime residencial ou de lar e que, para a própria segurança, o distanciamento físico era recomendado, mas não necessariamente o distanciamento emocional. E, portanto, as tecnologias permitiram manter-nos ligados, o tal on, estamos on, o slogan da DGS, e foi muito feliz. E que os profissionais de saúde e de educação também ficaram sensíveis e se autodisponibilizaram muitas vezes do seu tempo extra trabalho e funções, seja pedagógicas ou de questões de saúde física, mas que permitiram a proximidade, as visitas, os momentos de conversa, os momentos de convívio, os mais pequenos que muitas vezes estavam tanto tempo com os avós e começámos a ter maior cuidado nestes contactos, especialmente numa primeira fase ou numa outra variante da Covid-19, e que, através das novas tecnologias, nos permitimos continuar a jantar juntos, portanto, com uma tela presente. Os mais novos que nem sempre gostam assim tanto, ou lhes traz tanto prazer uma conversa telefónica e tudo acaba por ser muito em jeito de sim, não, portanto, tudo muito telegrama, conseguiam usufruir os mais velhos da sua presença através da imagem, através do som, vendo as brincadeiras que estavam também a fazer, partilhando atividades que tinham feito no dia-a-dia, as próprias redes sociais e os grupos que foram criados nos mais jovens, permitindo um cinema em casa e combinarem à mesma hora, porque seguiam a mesma série, e ter o seu balde de pipocas e a sua sala escurecida, o seu quarto, e partilharem o mesmo filme ou a mesma série. Portanto, foram inúmeras as iniciativas, até mesmo estou agora a recordar-me de encontros para socializar apenas e só, para dançar, os mais criativos e espontâneos. Em termos de desporto, quantos canais e iniciativas houve para mantermos as nossas práticas desportistas e de saída, não é? Em termos também das caminhadas higiênicas, e de podermos, dessa forma, continuarmos não só a socializar, como dessa forma, estando ligado ao outro, continuando a perceber, agora noutra dimensão e nesta fase e nesta vivência com estas características temporais
tão especiais, empatizarmos com as necessidades do outro, que às vezes não eram as nossas necessidades, e conseguirmos, e as jovens, por exemplo, que muito empatizavam com a não acessibilidade à rede de determinados colegas e, portanto, tentavam encontrar outras formas criativas de lhes fazer chegar os trabalhos impressos na caixa do correio e de fazer outras trocas, sabendo de antemão, muito possivelmente, aquilo que parece universal se tornou, ou pelo menos trouxe ao de cima, as necessidades mais específicas de cada grupo. E, mais uma vez, os mais desprotegidos e vulneráveis acabaram por estar menos aptos para estas questões. E aí as autarquias, as comunidades e associações locais, o próprio indivíduo enquanto sujeito mobilizou uma série de iniciativas para manter a relação com o outro, seja laboral, seja escolar, seja de amizade, e lá está, usando mecanismos que permitissem chegar até lá, portanto cumprissem a necessidade dele, empatizando com a sua situação real. É possível aos pais promoverem a empatia nas crianças desde muito cedo? E de que forma? É uma questão muito pertinente. O ser humano, já a nível neuronal, vem quase que vimos como que apetrechados para a ligação com o outro, para o podermos estabelecer laços afetivos com o outro, que é aquele que nos vai depois corresponder ou não às nossas necessidades e àquilo que pretendemos. Portanto, especialmente durante os 3 primeiros anos de vida, a neuroplasticidade é muito maior. Todas as experiências que possamos proporcionar às nossas crianças poderão reforçar a sua capacidade de empatia e de respeito para consigo mesmo e para com o outro, aumentando assim a autoestima, a sua autoconfiança, encontrando e indo construindo os seus diferentes níveis e dimensões de autoconceito. Uma forma prática, ao longo do ano, até é mais frequente em datas festivas, como o Natal, mas pode ser noutra data de tradição familiar, ou até transformar uma data que foi mais difícil por uma perda recente de um familiar em algo bonito de doar ao outro, experienciar com a criança a perda de um ente querido na mesma data, por exemplo, fazer algo, o recolher e o escolher os brinquedos mais especiais para ir, por exemplo, doar a uma instituição ou mesmo dar a uma família que conhece e que tem um irmão mais novo e que vai, com certeza, ser para ele tão especial quanto foi para o próprio. Isto é, não é escolhermos aquilo que já não nos faz falta, que já está a sobrar lá em casa ou que temos a mais. É ir mais além. É ajudarmos as nossas crianças a enquadrar-se e a sentir como parte envolvente do processo em levar algo que é especial e como foi especial para si, aquele boneco, aquele objeto, aquele brinquedo, aquele material escolar, será certamente especial e muito útil para o outro, porque vai cumprir necessidades que também cumpriu consigo próprio. Isto sim é empatia e, portanto, usar e abusar destas práticas, assim como mesmo no diálogo do dia-a-dia, muitas vezes, se a criança está em situação de frustração, em situação de birra, também descermos às vezes à sua idade, até descermos fisicamente para conversarmos com ela no mesmo tom, na mesma altura e não estarmos noutra dimensão de autoridade, mas estarmos de igual para igual e perguntarmos como é que achas que o pai ou a mãe se está a sentir, como é que achas que a professora se está a sentir com esta situação, com o barulho todo que está a acontecer aqui. Ou até mesmo com aquele fenómeno de quando a turma, o grupo, está em apoteose, portanto, muito barulho, ao invés de aumentarmos os nossos decibéis, diminuirmos. E o impacto que isto tem, ou calarmos-nos. E depois parece que a magia acontece. E que todos, de repente, que já não estavam minimamente ligados ou conectados em nós,
todos voltam a virar-se e a pensar, ok, se calhar o nosso comportamento ou a nossa atitude não está a corresponder ao esperado, ao necessário e às necessidades de ambos os lados. Depois, as diferentes experiências, Ângelo, proporcionarmos idas a diferentes ambientes, fazerem parte de diferentes grupos desportivos, comunitários, muitas vezes famílias que possam ter práticas de voluntariado e também poderem levar a criança a acompanhar em momentos que possam fazer sentido, em recolha de alimentos, a fazer o presente do dia especial para aquela associação e para oferecer. Portanto, lá está, mais uma vez, o colocarmos-nos no lugar do outro e o quão importante isto vai ser e sentirmos-nos genuinamente felizes por estarmos a doar do nosso tempo e da nossa capacidade e das nossas competências socioemocionais para chegar até ao outro e lhe proporcionarmos um momento feliz. Tudo isto são experiências, estava a lembrar-me de outra, por exemplo, também integrar escoteiros, outros grupos sociais, vai permitir às nossas crianças encenar, experienciar diferentes papéis na sociedade e dessa forma também ir criando laços afetivos que permitam ensaiar todas estas questões de promoção da dita empatia, que é isto de conseguirmos nos colocar no lugar do outro. Mas se o outro for sempre o mesmo, o nosso ângulo fecha. Se o outro for sendo vários outros em vários sítios diferentes, logo o ângulo dela vai abrindo. E, portanto, claro, podemos ajudar as nossas crianças a desenvolver a sua capacidade de empatia e a sua capacidade de adaptação de leituras dos diferentes contextos e das diferentes necessidades, potenciando desta forma a relação e a proximidade com o outro. Muito bem, Rita. Chegamos ao fim do nosso programa sobre empatia. Muito obrigado por ter vindo e ter partilhado aqui estas reflexões connosco e certamente que serão muito úteis lá para casa e até breve. Esperamos que sim. Até muito breve. obrigado. Obrigada.